Seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui do Mundo de Quintal. Hoje a gente vai falar sobre a nossa Tracker 4x4 2008. É uma pergunta que a gente recebe muito no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda, segue a gente lá no @Mundo de Quintal. Também antes de eu começar a falar aí sobre o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. A gente sempre traz bastante conteúdo sobre viagens, aventuras, acampamentos e coisas do gênero aqui no nosso canal, então tenho certeza que é um conteúdo bem legal que você vai curtir. E antes do vídeo começar, já queria avisar vocês que sim, é um vídeo bem longo. Esses dias a gente postou um vídeo aí, alguém comentou, quem que vê vídeo tão longo? A maioria dos nossos vídeos aqui são vídeos longos, a gente gosta de explicar tintim por tintim aí o assunto que a gente está falando. E quem vê vídeo longo é quem está interessado no assunto. Então já vou avisando vocês e vamos começar o vídeo. Então, como eu estava falando, o vídeo de hoje é para responder a dúvida de muita gente, que várias pessoas mandam para a gente lá no nosso Instagram, até que no próprio YouTube, em alguns vídeos, vocês pedem para a gente falar um pouco mais sobre a Tracker. Então, não é um vídeo técnico, tá? Falando sobre o carro, eu acho que se você quer ver um vídeo técnico, tem vários. Se você está pensando em adquirir uma, aconselho você a ver os vídeos do canal do Daniel Simon, Território Automotivo. É um cara aí que entende muito de Suzuki, Já vai entender por que de Suzuki, entende muito de Tracker. E ele traz vídeos bem legais falando com propriedade sobre o carro. Tem que cuidar muito aí, tem muito vídeo aí na internet de tal de opinião sincera aí de dono, então o cara que fica 2, 3 dias com o carro na mão e acaba inventando um problema que o carro não tem e não fala dos problemas que o carro tem. Então eu indico aí procurar um canal sério e falar com viajantes, pessoas que realmente utilizam o carro. Tem bastante canais aí, bastante pessoas que utilizam e tem uma opinião sincera. Eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, sobre os meus conselhos, a nossa vivência ali com o carro. E também vou falar depois aí sobre como está o nosso carro, que é a maioria das perguntas sobre detalhes específicos do nosso carro. E por que eu falei ali então de Suzuki, Tinha uma parceria comercial aí que existia entre a Suzuki e a GM, a Chevrolet. Por anos uma marca vendia o carro que a outra produzia e coisas do gênero. Isso, não sei se no mundo inteiro, mas em toda a América. Daí vieram algumas trocas, por exemplo, quem já foi para a Argentina já deve ter visto que o Celta lá, por exemplo, é da Chevrolet. E aqui no Brasil aconteceu que ali meados dos anos 2000, a GM começou a vender a Tracker, que é fabricada, é um modelo original da Suzuki. Então a Suzuki já vendia esse modelo no Brasil, depois a GM começou a vender lá, se eu não me engano, de 2000 a 2003 a Tracker na versão a diesel. Enquanto isso a Suzuki vendeu ali, não me lembro exatamente das datas, mas eu acho que até 2006, de 2000 a 2006 vendeu ela na versão a gasolina. Então na versão a gasolina, inclusive tinha opções com câmbio automático, você tinha a Gran Vitara 2, e pela GM de 2000 a 2003 tinha a versão motor a diesel, que saiu em duas versões, se eu não me engano também, que seria um motor da Mazda e outro motor Peugeot. Então aconteceu mais ou menos assim, e também, se eu não me engano, não lembro exatamente se é 2006 ou 2007, em 2006, até onde eu lembro, a Suzuki parou de vender, então essa versão a gasolina, e em 2006 ou 2007, se eu não me engano, até 2009, a GM voltou a vender na versão a gasolina. Então é comum ver o mesmo carro, uns da Suzuki e outros da Chevrolet, mudando apenas pequenos detalhes como grade frontal, as rodas, enfim. Então a GM Tracker, que você procurou aí para assistir esse vídeo, nada mais é do que uma Suzuki Gran Vitara 2. Antes da Suzuki Gran Vitara 2 já tinha a Vitarinha, depois veio a Suzuki Gran Vitara 3. Basicamente é a mesma plataforma de carro. Então muita gente vem perguntar, e aí eu vi que vocês têm Tracker, queria saber se vale a pena, queria saber a opinião de vocês. A minha opinião pessoal hoje, é que se tratando de 4x4 aí,
É um dos melhores custo-benefícios, preste, né, bem atenção no que eu estou falando, não estou falando que é o melhor carro, estou falando sim que é o melhor, na minha opinião, um dos melhores custo-benefício. Então é um carro aí que você, se procurar bem, vai achar aí na faixa de 22 a 30 mil reais. Já vi em grupos aí pessoal repassando ela por 20 mil, 19 mil, 18 mil. E também carros super bem conservados aí de 30, já vi até 32 mil reais. Quando a gente comprou o nosso, vai fazer 4 anos, então se eu não me engano foi em torno de 25 mil reais. Então basicamente é o valor aí que o pessoal está vendendo as usadas hoje, então não perdeu tanto, né, valor aí de mercado. Desde que eu comprei ela também o valor da FIP se mantém bem atualizado ali na casa, se eu não me engano está em 28 mil reais. Então é um carro aí que já meio que já desvalorizou tudo que tinha para desvalorizar. Por que eu falo que na minha opinião é um bom custo-benefício, né? É um valor de compra ali baixo, é um carro que entrega bastante coisa pelo valor. Até nesses vídeos que eu falei que não faz muito sentido aí de review do carro, tem gente reclamando do volante, por exemplo. Sim, ela tem um interior bem antiquado, tem um volante bem feio, só que, como eu falei antes, tem que se ter em mente que apesar de ser um carro de ano de fabricação 2008, é um carro que foi projetado, se eu não me engano, em 99, 98, 2000. Então é um carro aí que já tem 20 anos de projeto, né? Não dá pra gente exigir muita coisa, apesar de ele ser fabricado em 2008. Então aí é um carro que já está, no caso, aí, com 12 anos de uso. E tem, na minha opinião, uma mecânica ali bem robusta, um ótimo sistema de tração. Tem alguns diferenciais bacanas ali dentro, tem teto solar, tem direção hidráulica, ar-condicionado, ajuste de lombar, enfim, várias coisinhas ali que parecem meio bobas, mas na hora ali de viajar dá um conforto a mais. Então, fazendo um breve resumo aí sobre o carro, a Tracker a gasolina, vou falar especificamente dela, não conheço as versões a diesel. Sei, né, de uma opinião aí meio unânime que a diesel pode ser uma boa compra desde que esteja extremamente, né, bem cuidada ou você tenha o histórico de manutenções dela, ou conheça o antigo dono, enfim, que seja um carro bem cuidado, porque a Tracker na versão a diesel, né, como eu falei, opinião aí que a gente sempre lê e conversa nos grupos, caso tenha algum problema, elas tornam uma manutenção um pouquinho mais alta e também um pouquinho difícil de mão de obra. Então vou falar sobre o modelo a gasolina. O modelo a gasolina, né, que é o que a gente tem, ele é um motor 2.0 de 128 cavalos. Como eu falei, tem teto solar, né, ar-condicionado, direção hidráulica, todos esses opcionais. Tem um sistema de tração bem eficiente, bem robusto, possui também a tração reduzida. Então, por isso que eu considero aí um ótimo custo-benefício. E é um carro que aí pelo valor, na minha opinião, ele entrega bastante coisa, né? Como eu falei mesmo, um bom custo-benefício. Nessa linha aí de valor vai encontrar talvez uma Pajero TR4, um Jimmy mais antiguinho, enfim, mas até por ter sido a minha escolha aí há 4 anos atrás, nessa faixa de valor eu acho que eu manteria a escolha ainda hoje. E aí vamos aí para as perguntas que a gente mais recebe, que é a questão de consumo. Eu vou falar com métrica aí no carro, tá? Quando a gente tinha ele todo original. Então quando eu tinha todo original, fazia aí na cidade uma média de 7 a 8 por litro. Considerando que a nossa cidade não é uma cidade que dá para fazer muita média, porque tem muito anda e para, né? Não é uma cidade que o trânsito flui. Mas fazia aí, vamos ser mais abrangente, aí de 6 a 8 por litro, dependendo do dia e do horário. E na estrada fazia a média de 11. Logo quando eu comprei o carro, eu fiz uma viagem, então estava com 4 adultos, mais as bagagens, as coisas de acampamento. Foram 15 dias aí de estrada e ela fez média de 11,2. Né? Pneu original para asfalto, tudo isso há 4 anos atrás. E aí, com o passar do tempo, essa média caiu também, ao passar aí dos acessórios que a gente foi colocando. E hoje ela está fazendo aí na estrada 9,5, 9,2 de média. E com todas as coisas que tem nela, que depois eu vou falar para vocês. E na cidade, sinceramente, faz um tempo aí que eu não faço uma média boa, mas deve estar fazendo na casa aí de 5, 6, eu imagino. Então, não fiz mais média. Questão de manutenção, faz 4 anos então que a gente está com ela.
O que foi trocado? Coisas de rotina. Eu acho que a única coisa que estragou nela que foi trocado fora a manutenção de rotina, foi o sensor de temperatura, que ele deu problema no dia 24 do ano passado, aí 6, 7 meses atrás. Foi, eu acho que, uma das únicas coisas que foram feitas, né, que não são de rotina. E também tive um problema no diafragma, que é o acionador ali da tração dianteira, que foi facilmente resolvido e eu adaptei para um sistema aí mais confiável. Fora isso, troca de óleos, filtros, limpeza de bico fiz agora depois de 3 anos, limpeza de TBI, coisas, né, básicas. E também foi trocado, que aí deu problema, ela está com 138 mil quilômetros. Com 130 mil ali eu troquei um cubo da roda dianteira, que eu peguei num dos passeios aí que a gente guiou, eu peguei um buraco muito fundo mesmo, foi uma pancada muito seca. E daí foi trocado esse cubo da roda dianteira, achei no Mercado Livre. E também foi trocado os cilindros auxiliares de freio e lonas de freio ali do freio traseiro, e só as únicas coisas que eu mexi em 4 anos com o carro. E também falando de manutenção, peças, né, muita gente pergunta, todas as peças eu compro no Mercado Livre, tirando peças assim, né, pastilha de freio, palheta de limpador, filtro de ar, filtro de óleo, essas coisas eu encontro facilmente aqui na nossa cidade, que não é uma cidade grande, não é tão grande. E o resto, quando eu preciso de alguma coisa ou outra, eu compro pelo Mercado Livre, chega em 2, 3 dias e levo no mecânico, aí é só trocar, não tem problema nenhum. Então acho que eu falei todos os pontos aí que vocês sempre pedem, né, que é a questão de consumo, desempenho e manutenção. Eu vou falar um pouco da nossa em específico agora. Então, como eu falei ali, a gente já está com ela há 4 anos e ao longo desses anos a gente foi modificando algumas coisas. Já rodei aí 50, 60 mil quilômetros com ela. Dentre esses 60 mil quilômetros aí já foram 2 viagens de aproximadamente 15 dias cada uma para o Uruguai. E mais as viagens aqui no nosso estado, para o estado vizinho, os passeios, os eventos. Então é um carro que rodou, a gente já rodou, já viajou bastante com ela. Considero aí um carro confiável, como eu falei. Na verdade, até lembrei agora, eu troquei também um cilindro auxiliar da embreagem, que quando eu comprei já estava ruim. Foi pago aí R$220, se não me engano, na época no Mercado Livre, foi trocado em casa e nunca mais incomodou. Então, como eu estava falando ali, algumas coisas já foram trocadas em casa. Meu pai tem uma experiência aí com mecânica, então bastante coisinha foi feita em casa, desde troca ali do cilindro auxiliar, colocação de alguns acessórios, troca de retentores ali da caixa de marcha, coisas mais básicas dá para fazer em casa, né? Um carro de mecânica bem fácil. Então vamos falar aí do nosso, começando uma coisa que eu acho bem importante. A Tracker ela não tem o protetor de cárter, então eu aconselho colocar um peito de aço. Então para você que anda com o carro aí mais no fora de estrada, protege bastante, tira bastante preocupação de acessar alguns lugares, porque sabe que o diferencial dianteiro e o cárter vão estar bem protegidos por esse peito de aço, né? Que é uma chapa de aço que vai ali embaixo do para-choque e vai na travessa ali da suspensão dianteira, se eu não me engano. Travessa que segura o diferencial dianteiro. Acho que eu não tenho imagens dele, mas enfim, acho bem interessante ter. Talvez até ter também aí o protetor da caixa de transferência, da caixa de marcha ali é interessante. Então vamos começar ali por baixo, já falei do protetor do peito de aço. Como eu falei, eu tive um problema no acionador de tração, é um sistema original basicamente, ele seria um mesclado ali de acionamento manual, né, que seria através da alavanca interna, e essa alavanca manda um sinal para um compressor de ar que enche um diafragma dentro do diferencial e faz a acoplagem do diferencial dianteiro com o cardan dianteiro que está acoplado na caixa. Então
Era um sistema que mesclava ali um pouco de mecânica e eletrônica. O que foi feito para resolver, eu poderia ter só trocado esse diafragma, resolvi tirar esse diafragma fora, coloquei dá para se chamar ali de um calço, né, de Tecnil, que simula esse diferencial, esse diafragma aberto. Então ele deixa acoplado já o diferencial dianteiro com o cardan dianteiro. Então quando eu aciono a alavanca de câmbio do 4x4 lá dentro, eu acoplo esse cardan dianteiro à caixa ali de transferência e aí teoricamente ficaria com a tração acionada, porém foi colocada a roda livre na roda dianteira para eu conseguir separar as rodas dianteiras do sistema de tração dianteira. Se eu deixasse tudo originalmente, a roda ia girar e ia ficar girando o diferencial, que também ia girar o cardan dianteiro, isso usando 4x2. Então até fica uma dica para você que tem a Tracker mesmo, que não tem um problema. Eu aconselho uma modificação interessante para quem pensa em viajar ou fazer mais trajetos off-road, porque com o projeto original ali da Tracker você pode ficar na mão, às vezes por um defeito de eletrônica ou a mangueira que enche esse diafragma pode furar, pode desconectar, vazar, e às vezes numa situação você pode ficar sem a tração. Então foi feita essa modificação, eu tenho então essas rodas livres nas rodas dianteiras. Aí falando ali da conjunto de roda também, o pneu original dela é um 235/60 aro 16, eu coloquei na época um 225/70 aro 16, que é uma medida de pneu que eu consigo usar com o carro original, sem que esse pneu raspe em nada, né? Geralmente acaba raspando ali nas caixas de roda, nos paralamas. Então esse pneu ele sobe ela aí 1 centímetro, 1,5 centímetros. Pode não parecer muito, mas já é alguma coisinha, então sobe ela 1 centímetro ali do solo. E depois de colocar o pneu ali 1 ano depois, mais ou menos, 1 ano e meio depois, eu coloquei os calços na suspensão, calços de 1 polegada, então ela sobe mais 2,5 centímetros do chão. Esse calço foi colocado da RC 4x4, quando sobe 1 polegada não precisa mexer em amortecedor, teoricamente, então só os calços e o espaçador, se eu não me engano, é do amortecedor dianteiro. E muita gente acaba colocando direto já as 2 polegadas, né, de lift, de calço, e aí troca mola, amortecedor, também é uma opção, mas a nossa está com 1 polegada só, que eu fiz agora recentemente. Quem acompanha nosso canal aqui sabe que a gente projetou uma cozinha na traseira da Tracker que está ficando fixa ali. Essa cozinha é para atender melhor nossas necessidades nos acampamentos. E a gente também tem a barraca de teto. Então eu vou deixar aqui a indicação do vídeo, é só clicar aqui no card aqui em cima. Você pode ver o vídeo onde a gente mostra todos os detalhes dessa cozinha. E também vou deixar ali um outro card ou no final do vídeo ou aqui na descrição o link desse vídeo e o vídeo que a gente fala da nossa barraca de teto. Então atualmente, como a gente tem a cozinha e a barraca de teto, gera um sobrepeso ali no carro, né, principalmente na parte traseira. Então a mola traseira da nossa eu coloquei a mola de GNV, do modelo, né, da Tracker com GNV, uma mola que tem uma dureza maior, porque com a mola original a traseira estava ficando muito caída, né, devido ao excesso de peso. Então atualmente está com os calços de mola de 1,5 polegada e na traseira mais a mola de GNV. E aí indo para a parte de iluminação, a gente tem 2 faróis de milha, de lâmpada halogênea ali na frente, que foi os primeiros que eu coloquei. Então hoje eles estão mais ali por estética, porque eu acabo não usando muito, porque hoje a gente tem uma barra de LED, uma barra Slim de, se eu não me engano, é 250, 256 watts, alguma coisa assim. Foi comprado na 4x4 SC, inclusive tem um cupom de desconto nosso, vai estar aqui na descrição, é só ler ali. Então tem um cupom de desconto em todo o site da 4x4 SC, na parte de, enfim, todo o site, tem muita coisa legal lá. Então tem essa barra de LED que é presa no rack ali no teto, que eu vou falar dele depois. E nos para-choques, no lugar do farol de neblina original, eu tenho também 2 faróis de milha de LED. E na parte de trás foi adaptado ali, eu coloquei um LED de embutir, também lá da 4x4 SC. E ele fica embutido ali no para-choque, ele é muito bom, ajuda muito quando a gente chega. Geralmente a gente vai acampar, acaba chegando à noite nos lugares, às vezes são lugares que não tem tanta estrutura. Então ele ajuda ali, ilumina bem na hora de dar ré, né, acende tudo ali.
e também acabou ficando muito útil na cidade, enfim, gostei bastante ali da adaptação. Então todos esses acessórios de LED, eles são lá da 4x4 SC. E também troquei ali a tecla que aciona toda essa iluminação de LED, comprei, se não me engano, no Mercado Livre, então 3 teclas iguais, teclas bem legais, então a gente aciona, ela tem escrito ali o que tá aceso, e aí ficou tudo padrão dentro do carro. Indo ali então para a parte do rack, muita gente pergunta, né, porque a gente tem a barraca de teto, se a gente fez algum rack especial. Na verdade foi usado essa barraca de teto muito tempo, usando só aquelas longarinas originais da Tracker, só que depois de um tempo mandei fazer, foi feito num serralheiro, foi feito esse rack sob medida, então a gente fez o desenho ali, fez o rack e a barraca ela é fixada diretamente nesse rack e sobrou um espaço na frente, né? Porque que eu quis fazer o rack, eu joguei a barraca bem para trás. Jogando a barraca bem para trás, eu consigo com a barraca aberta, com a escada aberta, né? A nossa barraca lá para trás, então a porta do porta-mala passa direto. E também sobrou bastante espaço na frente, então na frente, dependendo da viagem, aí tem espaço para levar coisas na frente, dá para levar, a gente tem uma prancha que usa para desatolar na areia, e galão de água, combustível, dá para levar tudo ali na frente do carro. Então é isso, pra gente foi muito bom ter um 4x4, nos leva a lugares aí que dificilmente outro carro levaria, inclusive é um dos motivos aí de eu falar para vocês que é um ótimo custo-benefício. Se pegar essa média aí de 25 a 30 mil reais, for procurar um carro aí mais novo, tu até acha, mas um carro, né, comum, um carro popular, como dizem, um carro sem graça que talvez não te leve para esses lugares. Então se está procurando em um 4x4, eu acho que a Tracker é sim uma boa escolha. Procurem referências boas, né, de quem entende, quem conhece o carro. Para você ver aí essas aventuras que a gente faz com a nossa Tracker, pode acessar nosso Instagram lá, o @mundo de quintal. Já segue a gente lá, deixa o seu like, assim como também aqui no YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir, que tenho certeza que você não vai se arrepender, tem muita coisa bacana. Então é isso aí, nos vemos pelo mundo, até o próximo vídeo.